Senhoras e senhores, nosso tema agora é estudo de caso Network Security e Fortinet. Nesse tema, nós vamos contar com Yuri Sabino, CEO da Network Security. Murilo Cirino, CEO e fundador da Network Security. Murilo Cirino. Pedro Henrique Cavalcante Soares, gerente de conectividade de redes e segurança de informação do Ministério Público do Mato Grosso. Muito obrigado a todos vocês. E agora, claro, para conduzir os nossos trabalhos, aí vem a Graça Sermor. Você não vem? Nesse painel... Eu já estou sentindo a sua falta, hein, Graça? Nesse painel eu vou ficar daqui, ó, só pegando as perguntas da plateia. Você tem que vir para cá, hein? Network Para a Security. gente chegar a 1.500 inscrições. Não, vou ficar só daqui, só comandando a plateia online. Vamos lá, então. Para as perguntas. Mais uma vez, muito obrigado à Network Security. Por favor. Boa tarde, boa tarde. A Graça não quis dar esse privilégio, né, para nós estar aqui. Mas obrigado, Graça. Tem que descansar um pouquinho. Tem que descansar, verdade. Nós queremos agradecer aí a Graça, o Sérgio, a todo o apoio do Security Leaders. Mais uma vez é um prazer muito grande participar. Nós temos um convidado especial, nosso amigo Pedro. Queria também agradecer a presença dele. Pedro representando o Ministério Público do Mato Grosso, um dos nossos clientes e cases Fortinet. Então, muito importante estar presente. Obrigado aqui pela presença. Nós vamos falar um pouco da network, tá? De forma muito rápida. A gente vai fazer um bate-papo. Então, gostaria que fosse interativo também, tá? Graça, principalmente, pode perguntar bastante. E, em nome da Fortinet e da Ingram Micro, tá? A gente queria também agradecer pela parceria, um dos nossos grandes distribuidores e um dos nossos principais parceiros, a Fortinet. Queria a presença do Fred também aqui na plateia, está junto conosco. Obrigado, Fred, pelo apoio aí, também como Fortinet em Minas. Tá? E aí, falando da empresa, né, nós estamos completando esse mês 20 anos de empresa, são 2 décadas. Nós temos hoje mais de 1.500 clientes em todo o território nacional. Isso gera uma grande credibilidade, né, em nome do mercado. Nós temos vários números aí que representam a importância da empresa ao longo desses anos e os benefícios que nós trouxemos para os negócios, né? Falando de mais detalhes, nós somos hoje certificados GPTW, então temos uma grata satisfação de termos nossos colaboradores satisfeitos em trabalhar conosco. Somos a maior revenda Caspes do Brasil, estamos entre as top 3 da América Latina, temos maiores níveis de parceria com a Fortinet e outros parceiros também, tá? Mas o foco aqui, nós vamos falar de Fortinet. E aí trabalhamos toda a parte de serviço 24/7, com monitoramento, então a gente cuida não só de produtos, mas também do suporte a esse produto, do serviço e o monitoramento, tá, de todo esse ambiente. E atuamos no conceito de proteção em camadas. Então nós protegemos desde o banco de dados, né, onde estão as principais informações dos nossos clientes, até a proteção de perímetro. E aí você tem soluções como DLP, CIEM, firewalls, WAF, serviços, bastante serviço de pentest, análise de vulnerabilidade. Então, a gente pode atender a sua empresa em todos esses aspectos, tá? E aqui, alguns dos principais cases, né? A gente vai estar falando aqui do Ministério Público do Mato Grosso, especificamente. Nós estamos falando de grandes clientes, não só a nível público, mas também a nível privado. E falando de Ministério Público do Mato Grosso, né? Eu vou pedir, inclusive, para o Pedro falar um pouquinho, né, da sua empresa, né, como um todo, né, quem é o Ministério Público do Mato Grosso, a importância, a relevância, e a gente trouxe alguns números também para representar isso. Pedro, por favor. Bom, primeiramente, boa tarde aos presentes, boa tarde ao pessoal que está em casa, que está no serviço, nos acompanhando. Primeiramente, agradecer ao Yuri pelo convite, para estar no Security Leaders aqui de Belo Horizonte. Bom, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, atualmente nós temos mais ou menos mais de 2.000 usuários, atingimos não só a capital Cuiabá, mas todo o interior do estado. Como se sabe, o Mato Grosso é o 3º maior estado do país, um estado continental, né, tamanho continental, e existem diversas peculiaridades e desafios que o nosso estado nos proporciona, né, então é importante que a gente tenha
sempre parceiros que nos ajudem a entregar o serviço que é o Ministério Público, né, que é atender o público, atender as demandas da sociedade, e baseado nisso é importante a gente ter uma base sólida para que os serviços e as finalidades do Ministério Público possam atender o Estado de Mato Grosso. Bacana, Pedro. E aí, falando um pouco do projeto, né, que nós implantamos lá no Ministério Público, nós estamos falando de um projeto Fortinet que foi ganho como licitação e hoje tem 75 unidades, né, espalhadas, e aí a gente tem tanto o firewall de borda, quanto o firewall nas unidades, quanto o firewall de aplicação, quanto a parte de autenticação. Então, assim, tem vários projetos que foram colocados lá dentro do ambiente, né? Se você pudesse falar de como foi esse projeto e o quanto tem de representatividade lá na proteção do Ministério Público. Tá? Bom, a gente implementou o Fortinet em 2019, mas no ano anterior, no ano de 2018, foi um ano de muito estudo, muita análise, né, sobre como que a gente poderia agregar na questão de segurança da informação. Nós tínhamos algumas dificuldades com outro representante que nos atendia. A gente queria aproximar mais das pessoas que estavam remotamente, né? Então, assim, o Procurador-Geral da República Procurador-Geral de Justiça sempre nos orientou o seguinte: olha, você precisa atender da mesma forma um usuário aqui na capital, que tem um atendimento rápido, como um usuário, um promotor que está na ponta do estado, né? Então, a gente foi estudando a questão de Firewall Next Generation, como que a gente poderia agregar a questão de segurança da informação e também entregar serviço para os nossos usuários. Em 2019, ocorreu a licitação, a Network Security com a Fortinet foi a vencedora do certame, e em março de 2019 a gente começou a implementação nos firewalls, né, toda a equipe da Network foi muito importante para a implementação, porque nós temos questão de logística, a questão do estado ser muito longo, como que a gente vai fazer essas trocas de equipamentos, sendo que o outro equipamento já está vencendo as licenças, enfim. Então, foi uma coisa muito orquestrada, muito organizada, e conseguimos implementar de maneira muito satisfatória. Hoje, a gente consegue fechar VPN com todas as nossas comarcas, todas as nossas promotorias, de maneira totalmente transparente. A gente consegue entregar um serviço de maior qualidade para o usuário da ponta. E também, uma coisa que a gente avançou bastante nesses últimos anos, com o advento da pandemia em 2020, ver aquilo, né? Tipo, todo mundo fica em casa, como que a gente pode melhorar os serviços para 2.000 usuários, que alguns serviços estavam apenas em redes corporativas, você não acessava sistemas se não fosse na rede do Ministério Público, então a gente precisava pegar algumas publicações, colocar externamente, como que a gente vai fazer. Então a Network nos ajudou bastante nesse período de transição em 2020, e baseado nisso também, a gente começou o estudo, beleza, a gente colocou as aplicações no ar, colocamos as publicações, temos um firewall que faz a nossa proteção, mas precisa de algo a mais, né? Como foi falado nas palestras anteriores, e a gente começou o estudo do firewall de aplicação. O firewall, como que a gente vai conseguir proteger ainda mais nossas aplicações? E no final do ano passado, a gente começou, o ano inteiro, na verdade, 2021, começamos o estudo da questão do firewall de aplicação, o AF, e no final do ano passado a gente licitou, a Network foi a vencedora do certame, e a gente implementou o FortiWeb. Então, tivemos aí uns meses de adaptação, foi uma ferramenta assim, que nos ajudou bastante, não só a equipe da minha gerência, como também a gerência de desenvolvimento. A gente conseguiu integrar melhor as ferramentas, as aplicações, toda a questão de segurança. Foi um desafio, porque a equipe de sistemas, os desenvolvedores são muitos sistemáticos, né, na questão, vai mudar meu código, vai mudar apontamento disso, daquilo. Tivemos uma resistência interna, mas foi por um bem maior. E a experiência com o FortiWeb está sendo muito boa. Então, assim, foi muito importante essa agregação não só da Fortinet, mas também da Network Security na implementação das questões de segurança do MP. A gente vem acompanhando a Security Leaders desde o Rio de Janeiro, nesse evento da Security Leaders no Rio de Janeiro. Nós fizemos esse mesmo debate só com empresas do setor financeiro. A gente achou interessante trazer alguém do setor público para nos mostrar ou apresentar. Eu acredito que tem pessoas do outro lado aí que trabalham no setor público, quais são as principais dificuldades, principalmente em relação
valores em relação ao levantamento de investimento, de como vender isso aí para o border, que é uma forma diferente de se tratar, tendo que são funcionários públicos, né? Como é que você tem abordado isso? Eu vi que o projeto da Fortinet foi relacionado à infraestrutura, né? Conectividade, obviamente, com proteção para aplicação, então nós estamos avançando para o nível de aplicação, isso é muito, muito importante, mas qual o próximo passo? Como é que vocês estão encarando essa questão de vender um projeto de proteção para o órgão do governo, para os seus diretores? Bom, existe uma coisa bem orquestrada internamente no Ministério Público do Estado, Mato Grosso, que foi a implementação do Comitê Estratégico de TI, mais ou menos em meados de 2014, 2015, onde nós temos o Departamento de Tecnologia da Informação e procuradores, subprocurador, secretário, na qual a TI leva a demanda, né, é uma forma da gente comunicar com a administração do que a gente precisa, do que a gente precisa investir, quais são as necessidades do órgão, e também ao reverso, o que eles precisam para a TI atender a demanda deles. Então, assim, todos esses projetos que foram implementados, todos esses projetos que foram desenvolvidos durante esses anos, foram tudo à base de apresentação para a administração de maneira muito clara, de maneira muito transparente, né? E o comitê tem o Procurador-Geral da República, Geral de Justiça, tem os outros chefes de departamento, e inclusive nós temos um promotor de justiça, que ele é o nosso coordenador de TI, ele é um promotor da área de direito, mas que entende muito da área de TI, então, assim, digamos que a gente precisa transferir uma coisa mais técnica, ele consegue traduzir isso para a alta chefia, né, digamos assim, de maneira mais clara, para que todo mundo comece a conversar, né, todo mundo comece a entender a mesma língua e a ter a mesma necessidade. Então, assim, o órgão, ele está bem maduro nessa questão, então, assim, não é questão de chegar e falar assim, eu preciso de tantos R$1.000 aqui para implementar ZTNA, Fire Next Generation, WAF. Não, é tudo muito bem orquestrado, muito bem organizado, né, tudo muito planejado, e a gente está com uma maturidade bem interessante a respeito dessa parte de transição entre TI e administração. Bacana. Inclusive, foi um dos comentários que o Fernando, pela manhã, né, do Tribunal de Contas de São Paulo, falou que tinha um pouco dessa dificuldade. Inclusive, nós vencemos o pregão do Tribunal de Contas de São Paulo no último mês de julho, aí, também de Fire Fortinet, foi um projeto bem bacana. E, assim, eu queria até pedir para o Murilo complementar em relação a essa questão de soluções, né? Qual a importância, Murilo, o que é que você enxerga para o futuro das organizações, o que é que eles devem estar mais preocupados, como é que eles devem estar investindo, em que alocar os maiores recursos ou os maiores esforços para melhorar essa produtividade e a proteção, né? Eu acho que a apresentação que teve antes aqui da Palo Alto foi muito interessante. As pessoas que estavam aqui à frente responderam muito bem sobre isso, porque cada vertical geralmente tem um órgão que é legislador, um órgão que regula aquilo, né? O Ministério Público, eu acredito que não seja diferente, CNJ, né? E aí tudo mais. Mas eu acredito que hoje está tudo sendo baseado aí na legislação, né? Eu acredito que a LGPD, na verdade, é um balizador, um norteador do que precisa ser investido, não só a parte também de PIA, né, ou gestão de risco, que precisa ser, de fato, levantado, até mesmo para poder tentar unir aí tecnologia, a parte de segurança da informação com o negócio, porque talvez seja uma das formas mais fáceis de você vender um projeto de segurança, é quando você associa o serviço que a empresa está entregando para um risco do negócio, para que aquele serviço de fato esteja disponível, né? E a imagem da empresa esteja a contento do mercado, né? Mas eu acredito que eu acho que a gente hoje está muito no nível, se fala muito de infraestrutura, se fala muito de firewall, se fala muito de Next Generation Firewall, mas eu acho que a gente precisa ter mais maturidade a nível de aplicação, né? Acho que as aplicações elas precisam ser mais desenvolvidas, precisam ser melhores desenvolvidas, né? Hoje a gente vê muitos profissionais na área de segurança da informação
e da área de tecnologia que são focados em infra, mas eles não conhecem profundamente a aplicação, camada 8, vamos dizer, camada 7 e 8, na verdade, que também tem essa interação com o usuário. E eu acredito também na parte também de proteção de armazenamento de dados, que foi falado aqui muito bem, sabiamente, né, para você criptografar as senhas dos usuários num banco, provavelmente utilizando um MD5, é algo que é um tiro realmente na cabeça, né? Então, eu acredito que a gente precisa amadurecer os profissionais de segurança. Eu acredito que essa parte de treinamento, e a gente precisa sair um pouco da parte de infraestrutura e realmente escovar bit na área de aplicação e na parte de armazenamento de dados. Isso é muito, eu acho que é muito importante. Tem uma... Legal, perguntas? Tem sim. Tem uma questão aqui do Enoque Santos. Ele também atua no setor de governo. Inclusive, o Enoque já tinha enviado também uma outra questão relacionada a esse mesmo assunto. Primeiro, ele gostaria de parabenizar pelas discussões, né, em altíssimo nível. Obrigada. Parabéns a todos. Pedro, ele questiona o seguinte, não é especificamente sobre essa implementação, mas, em geral, um dos grandes desafios na visão dele, além, obviamente, do processo de aquisição, né, que o setor público tem, é a questão da disponibilidade de mão de obra especializada. Quer dizer, esse problema não é só do governo, nós temos um gap de mão de obra aí bastante complicado no setor de cybersecurity, de segurança da informação, mas que na área de governo, geralmente, ele é um pouco mais complicado, porque o processo de contratação também passa, né, por um modelo que é bem específico. Para você, né, nesses processos e nesse caso específico, como é que você está lidando com essa questão da mão de obra especializada e desses recursos humanos, e se você acha que determinadas soluções ou partir para um modelo mais automatizado pode ajudar? Como é que você está lidando com isso na sua área pública? Bom, é bem complicado, de fato, como você disse, digamos, as ofertas para os analistas que são contratados, são terceirizados, é gigantesca, né? Tipo, então, às vezes, a rotatividade é muito grande, principalmente na parte do que eu vejo da outra gerência, desenvolvimento, digamos, há uma demanda, né, de oportunidades assim, os melhores saem mesmo. E às vezes é difícil, né? Porque o Ministério Público, como é um órgão, ele não pode simplesmente, vou pagar 20 mil para isso aqui, 25 mil para isso aqui, e resolve. Não é bem assim. Toda aprovação de cargos, a gente tem que passar pela Assembleia, o governador, enfim, tem que sair uma portaria. Então, não é uma coisa muito, digamos, simples e rápida, né? Recentemente, até o governo do Estado de Mato Grosso, ele criou, como projeto de lei, criação de cargos temporários, pelo menos de 2 anos, prorrogável por mais 2, porque estava vendo a demanda saída de funcionários, até funcionários efetivos. Inclusive, no Ministério Público, a gente teve 3 casos de servidores que, com salário muito bom, saíram para o mercado. Não quiseram, abandonaram e foi para o mercado. Foi para startup, foi para morar fora do país. Então, assim, aquele negócio de estabilidade no governo público, por exemplo, no Ministério Público, às vezes, nem sempre isso é, digamos, fator para a pessoa ficar, né? Então, recentemente, a gente também fez a questão de melhoramento de contratação para tentarmos competir com o mercado de trabalho, né? Para que os melhores também possam ficar no nosso departamento, no nosso órgão, e que nos contribua para as nossas atividades. Tem mais uma aqui, posso fazer, Yuri? Depois eu passo para vocês. A pergunta do Emerson Bueno é a seguinte: primeiro, parabenizo a vocês por trazerem um case no lugar da tradicional palestra, muito bacana, parabéns. Mas ele gostaria de entender um pouco mais os desafios durante o processo de implementação, porque muitas vezes a gente sempre vê, né, o resultado muito legal do case, né? Mas ele queria entender um pouco sobre esse desafio, como é que foi a sinergia, se houve, né, como é que funcionou essa implementação na sinergia entre a equipe, o seu time, se você pode falar um pouco sobre esse processo. Bom, quando era a parte de implementação de Firewall, eu era o analista de segurança, então tinha eu e mais praticamente fomos 2, e juntamente com a Network a gente fez um cronograma, né, digamos, de eles enviarem o Firewall, e a gente implementar e eles não dar o suporte, né. Então, primeiramente, acho que você tem que ter o planejamento e ter cronogramas, sabe? Porque mesmo que o cronograma, vou colocar para o dia 30 do mês,
Ok, mas digamos que você ultrapassa essa data, mas é importante você ter um direcionamento. Acho que, além de tudo, qualquer projeto, implementação, seja ele pequeno ou grande, é preciso ter planejamento, ter cronogramas bem definidos, para você simplesmente não sair atirando para todo lado, não sair fazendo as coisas de qualquer jeito. Então, assim, da implementação do Fire, a gente fez uma coisa muito planejada, muito bem orquestrada, e com a questão recentemente, esse ano, que foi do WAF, do FortiWeb, foi, digamos, 3 meses de implementação, não foi simplesmente virar a chave das aplicações para o WAF. Tá. Então, teve todo o projeto de a gente colocar, testar as aplicações menos críticas, verificar o machine learning do WAF, para ele entender todo o ambiente, colocar em modo monitor, para ele entender como que funcionam as aplicações, e aí, assim, a gente colocar, de fato, em produção. Então, todas as implementações que nós tivemos, foi tudo muito bem planejado, muito bem orquestrado, com cronogramas e atividades muito bem definidas. Eu acho interessante falar sobre essa questão da implementação, porque nós somos parceiros Fortinet desde 2007, nós somos Platinum da Fortinet, mas nós temos cases de ambientes com 1.500 firewalls, onde nós damos suporte a isso, implementamos isso em SD-WAN, onde o cara tem 2, 3 links, totalmente disponível, né? Então, vamos dizer assim, obviamente que a gente não aprende da noite para o dia, mas foram anos de estudo e anos de implementações para que a gente conseguisse manter uma equipe, né? A turma é muito boa, para facilitar, né? Então, a gente já sabe o checklist do que precisa ser feito, o cliente também precisa conhecer do ambiente, porque a gente chega muitas vezes nos clientes, os clientes não sabem nem o que tem, o que roda dentro da rede dele, ele desconhece a aplicação. Então, principalmente para o WAF, né? Se o cliente não sabe nem o que é com a aplicação, que tipo de protocolo roda ali dentro, qual a comunicação, se tem, né? Que tipo de API tem, se é XML, se é JSON. Então se o cliente não sabe, fica muito mais difícil a implementação, mas o cliente conhecendo, isso fica muito bacana. A gente faz um casamento e ali todo mundo se ajuda e a gente consegue entregar. Show, excelente. Pessoal, a gente quer agradecer, tá? Obrigado mais uma vez, Pedro, obrigado, Murilo. Nós somos essa empresa, nós somos muito práticos e objetivos, e para isso nós estamos sorteando, né, alguns pentests. Então, para você conhecer a nossa entrega, a gente faz questão que você conheça como a Network faz a entrega, como a gente faz esse trabalho, e isso é muito prático. Então, o nosso time vai estar à disposição, a gente tem um time fantástico, são 120 profissionais aí altamente qualificados para atender a demanda do mercado, a demanda de vocês, tá? Obrigado mais uma vez, Graça, grande abraço a todos e vamos continuar no evento. Obrigado. Abraço.